Salve, salve, turma! Tudo jóia? O vídeo de hoje vai ser bem interessante, que ele pode ter uma grande utilidade prática para você. Você já teve a necessidade de mandar um arquivo, ainda que seja do Word ou PDF, para alguém e ter a certeza que essa pessoa não alterou nada, nem colocou uma vírgula ou um simples espaço entre duas palavras? Ou já me perguntaram, eu preciso mandar um vídeo e eu tenho que ter certeza que esse vídeo não foi editado em absolutamente nada. Ou qualquer coisa de alteração de arquivo, né? Pode ser um arquivo disponibilizado na internet, mas o importante, você já precisou ter a certeza de que um arquivo seu digital não teve nenhuma alteração de nenhum único bit? É muito fácil resolver isso, né, turma? É só utilizar hash. Você não sabe o que é hash? Tudo bem, então se está com sorte, está no lugar certo na hora certa, porque o vídeo de hoje é justamente sobre hash e vamos ter um laboratório prático ensinando como fazer o cálculo do hash. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Castro, esse é o canal de redes de computadores e cibersegurança para leigos e solta a vinheta. Então, turma, como vocês já devem ter percebido, né, se vocês são inscritos no canal, eu sempre gosto de iniciar os vídeos com a parte de conceitos. O que é um hash, né? É um algoritmo matemático que transforma qualquer bloco de dados em uma série de caracteres, ou um resumo criptográfico, como ele é conhecido. Ele vai pegar um arquivo, esse arquivo pode ser uma foto, pode ser um texto, um PDF, um vídeo, e ele vai passar por um cálculo matemático e dali vai ser gerado um resumo criptográfico. Uma observação que está aqui embaixo, no hash não existe uma chave criptográfica como a que a gente viu nas criptografias simétrica e assimétrica, tá? Então, esse Gustavo Nonato Castro aqui, ó, eu criei um arquivo de texto, escrevi Gustavo Nonato Castro, passei por um processo de hash, um algoritmo chamado MD5, e aí gerou essa sequência de caracteres aqui. Isso aqui é real, não é fictício. O hash de Gustavo Nonato Castro num arquivo de texto dá essa sequência de caracteres. Vamos ver algumas características que um hash tem que ter. O hash tem que ser unidirecional, ou seja, né, um arquivo, um texto, foto, programa, ao passar pelo algoritmo de hash, irá gerar um resultado criptográfico. Eu peguei aqui um arquivo, representado aqui por esse doc, passei por um algoritmo de hash qualquer, existem vários, e a saída desse algoritmo é um arquivo de hash, é o resumo criptográfico. Exatamente. E ele tem que ser unidirecional, né? Antes já ia esquecendo, né? Ou seja, se eu tiver o resultado do hash, eu jamais conseguirei passar por nenhum algoritmo, nenhum programa para chegar à origem, né, o arquivo que deu origem àquele hash. Ele é um caminho de ida apenas. Então, nesse exemplo que a gente vai utilizar aqui, né, eu escrevi Gustavo Nonato Castro em um arquivo de texto e ele teve como saída esse 47D4, tá. Eu jamais vou conseguir, através desse 47D4, passar por um algoritmo e chegar à origem que seria o Gustavo Nonato Castro. Outra característica do hash é o tamanho fixo do resultado, né? Independente do tamanho do arquivo, que o resultado do hash sempre será um resumo do mesmo tamanho. Ou seja, se eu pegar um arquivo de 100 GB e passar por um determinado hash, esse hash em questão, que eu estou exemplificando, ele vai dar uma saída de 160 bits, sempre, independente do tamanho da origem. Se eu pegar um arquivo de 1 MB e passar por esse mesmo algoritmo de hash, ele também terá como saída um arquivo de 160 bits. Se eu pegar um arquivo de um simples e único byte e passar por esse hash, ele também dará os 160 bits. Então, nesse exemplo aqui, qualquer arquivo que eu utilizasse daria uma saída com um string, né, uma sequência de caracteres desse tamanho aqui.
O hash ele é consistente também, né? Se o arquivo não tiver alterações, o resultado do hash sempre será o mesmo. Ou seja, se eu pegar um arquivo qualquer e passar por um processo de hash, pelo algoritmo de hash, ele terá essa saída aqui, hash. Se você pegar esse mesmo arquivo meu e passar pelo mesmo algoritmo em sua casa, a saída será a mesma, né? Então a saída do hash não pode mudar. Então, nesse nosso exemplo aqui, se você abrir o Notepad em sua casa e escrever Gustavo Nonato Castro do jeito que está aqui, com o G maiúsculo, N maiúsculo, C maiúsculo e passar pelo algoritmo MD5, com certeza a saída será esse 47, D4, etc. O hash ele também tem a característica de ser randômico, né? Mas randômico, vamos ler aqui para explicar em que sentido. Né? Um único bit alterado, inserido ou retirado irá gerar um hash completamente diferente. Eu peguei um arquivo, passei por um algoritmo de hash, ele teve a saídazinha lá do hash. Se eu fizer qualquer pequena alteração, que por mais que para o olho humano não percebesse, do tipo aumentar um espaço entre duas palavras, quando eu for gerar esse hash, o resultado não vai ser uma string parecida com a original e apenas um caractere diferente. Vai ser totalmente diferente, uma coisa bem randômica mesmo, seria essa saída. A gente vai fazer um teste desse aqui no nosso laboratório mais à frente. E por fim, o hash tem que ser único, né? Duas mensagens distintas não podem ter o mesmo hash. Esse princípio é utópico, né, gente? Porque o tamanho da saída do hash é um tamanho fixo. Existe o hash, o SHA-512, ele gera uma saída, um string de 512 bits. A gente pode não ter dimensão do que é 512 bits, é um número astronomicamente enorme, mas ele é finito. E aí seria impossível dizer que qualquer texto, qualquer dois arquivos do mundo jamais seriam gerado o mesmo hash, que seria a colisão. Mas o que o hash pelo menos tem que garantir é que eu não consiga, eu ter um resultado lá, um hash qualquer, e eu não consiga gerar um outro arquivo que dê aquele mesmo hash. Então, se a gente já viu aqui que o hash de Gustavo Nato Castro é esse 47D4, o que o hash tem que garantir, no mínimo, é que eu não consiga com facilidade gerar um outro arquivo que ele vai dar o mesmo hash, ou seja, daria a colisão. Então esses são os conceitos que a gente tem que entender com o hash. E a gente vai ver que com essas características, com esse conceito de hash, dá para fazer muita coisa legal. Vamos seguir em frente. Agora que a gente aprendeu os conceitos de hash, já podemos entender aqui o nosso avatar de hoje. A gente tem aqui um original grandão que gerou um hash que é um resumo do original, do maior, né? Eu até tenho um hashzinho desse aqui em casa. Quer dizer, na verdade eu não posso nem considerar um hash, porque pelo princípio da unidirecionalidade, pelo hash a gente não pode chegar ao original. E no exemplo aqui de casa, se você olhar para a carinha dele, você vai ver logo que é meu filho. Então ele não é hash. Vamos seguir em frente, vamos para algoritmos. Existem duas famílias de algoritmos de função hash que são bastante utilizadas, a família MD e a família SHA. Eu peguei essas informações, eu sempre gosto de dar fonte, aqui embaixo no Wikipedia, nesse link que está em destaque aí no vídeo. Mas, seguindo aqui no MD5, né, na família MD, o MD5 é o único ainda utilizado e produz um valor de hash de 128 bits. Esses textos aqui são interessantes, por isso eu vou passar por eles. Um requisito básico de qualquer função de hash criptográfico é que seja computacionalmente inviável de encontrar duas mensagens distintas com hash para o mesmo valor. A gente viu isso na parte de conceitos. O MD5 falha com esse requisito catastroficamente. Essas colisões podem ser encontradas em segundos em um computador doméstico comum. Em 2008, publicaram uma nova versão do algoritmo, o MD6, com hashes de tamanho de 224, 256, 384 ou 512 bits. O algoritmo MD6 iria participar de um concurso para o novo algoritmo SHA-3, da família que a gente ainda vai ver.
porém logo depois removeu-se do concurso por considerá-lo muito lento, anunciando que os computadores de hoje são lentos para usar o MD6. Então a conclusão que a gente chega aqui no terceiro tópico é que ainda hoje o MD5 continua sendo amplamente utilizado, apesar de suas fraquezas e depreciação bem documentadas por especialistas de segurança. A grande coisa do MD5, dependendo do nível de segurança que você quer, sempre é aquela dualidade, né, entre velocidade e processamento e segurança. Uma coisa muito segura geralmente vai necessitar de um poder de processamento muito grande. E às vezes o que você está preocupado é a velocidade de execução. Por isso que o MD5 ainda é muito utilizado. Existe também a família SHA. O SHA-1 foi projetado inicialmente pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, amplamente utilizado na internet com as seguintes variações. Aí aqui a gente tem esses algoritmos SHA nessa tabela e as saídas em bits de cada um. Agora a gente vai falar do uso na criptografia assimétrica. Se vocês assistiram o vídeo que eu falei de criptografia, eu expliquei esse slide, né, de como a criptografia assimétrica ela faz para garantir a integridade, mas eu botei essa observação aqui de baixo, né, que o princípio da integridade é esse, mas com o uso de hash, que será abordado em outro vídeo específico, que é esse vídeo, turma. A gente vai ver, ó, que não é tão simples assim, a gente não conhecia o conceito de hash quando foi feito esse vídeo, e agora, ó como vai mudar um pouquinho, ó, o vídeo é parecido, mas vai ter novidade aqui. Então, vamos lá, vamos recapitular. Quando a gente estudou lá, que a gente viu o criptografia assimétrica, a gente sabia que na criptografia assimétrica a gente tem duas chaves, uma privada e uma pública, e que se eu criptografar algo com minha chave privada, eu só consigo descriptografar com a minha pública, e vice-versa. Então, seguindo todo esse caminho que a gente vai fazer aqui, como é que é garantida a integridade? Se eu pegar um arquivo exemplificado aqui por esse doc e tentar criptografar ele inteiro utilizando a criptografia simétrica, vai ficar muito penoso, vai ficar muito demorado para fazer isso. Então, qual é a grande sacada que tiveram? Em vez de criptografar todo o arquivo, a gente vai fazer calcular o hash desse arquivo. A gente vai pegar o arquivo, passar por um algoritmo de hash, vai achar o hash, que a gente já sabe que o hash é a garantia da integridade daquele arquivo. E aí a gente vai, agora sim, com a minha chave privada, criptografar apenas o hash, que vai ser algo pequeno, né, de 128 bits a 512 bits, será algo bem menor do que o arquivo original. Então, apenas esse hash eu vou passar por um processo criptográfico assimétrico com minha chave privada, que vai sair dele o hash criptografado, desenhado aqui como esse hash pequeno com essas tiras vermelhas. Aí eu vou enviar tanto o arquivo original aberto como o arquivo de hash, já que eu estou preocupado aqui não é com a confidencialidade, sim integridade. Do outro lado, a pessoa vai pegar os dois arquivos, o hash criptografado e o arquivo original, e aí vai fazer esses passos. Por um lado, ele vai pegar meu hash criptografado, com a minha chave pública, que todo mundo tem, ele vai descriptografar esse hash, passando por um algoritmo assimétrico, dando como resultado esse hash descriptografado que está em destaque aí em azul. Em paralelo a isso, eu vou pegar o arquivo original que eu também recebi, vou passar por um processo de hash dele e vai ser obtido o hash desse arquivo. Então eu vou ter dois arquivos de hash. Se eles forem iguais, eu vou ter a certeza e a garantia de que o que foi descriptografado com minha chave pública, ele anteriormente foi criptografado com minha chave privada, que só eu tenho, então esse arquivo realmente é meu. Ele não foi mudado.
E se eles estiverem diferentes, aí com certeza houve alguma falha. Na verdade, é, não é a gente, nós usuários finais, é que vamos pegar o hash quando alguém mandar para comprovar a integridade, a gente vai pegar o hash criptografado, aí vamos utilizar a chave pública do remetente e tal. Tudo isso aqui é transparente para a gente, né? Então são os programas que a gente utiliza, são os navegadores que a gente utiliza, é que faz todo esse trabalho de conformidade com o uso da criptografia assimétrica e hashes para garantir a integridade. Então, se houvesse algum problema, o próprio navegador já falava: esse arquivo aparentemente foi comprometido. Daria alguma mensagem de erro, vai depender muito do programa que a gente está utilizando, né? Porque olhando assim toda essa figura, pode parecer: rapaz, eu vou ter que fazer isso tudo. Não, né? A gente não faz isso. Embora a gente vai partir agora para um laboratório e a gente pode sim usar programas de hash que vai nos auxiliar em comprovação de integridade, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá certo? Eu não falei, né? Eu estou batendo sempre na tecla do uso de hash para a integridade, mas ele não é utilizado só para isso, como eu até já falei algumas vezes no vídeo que o hash não é utilizado só para isso e não dei um outro exemplo. Agora um exemplo que me vem aqui na cabeça que é muito utilizado o hash. Um sistema que tem autenticação de usuários. Vou imaginar que tem um sistema que tem autenticação de usuários, ele vai ter que salvar o nome do usuário e a senha dos usuários. Seria muito perigoso, né, danoso ele salvar esse banco de senhas dos usuários e esse banco, se for comprometido, a pessoa descobrir a senha de todo mundo. Qual é um sistema, um artifício que muito programador faz? Ele, em vez de salvar a senha, ele salva o hash da senha. Então, quando você vai se cadastrar em um sistema, você coloca a sua senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser calculado o hash dessa senha e vai ser salvo o hash. Aí quando você for entrar no site, no sistema em questão, você vai colocar a sua senha 1, 2, 3, 4, 5, vai ser calculado e vai comparar o hash que você acabou de colocar com o hash que está salvo. Isso aí já dá uma garantia de que se esse arquivo que vai conter as senhas de todo mundo, ele for vazado, pelo menos vai ter o hash, né? Não estou dizendo que todo programa faz isso, né? Cada um vai ter sua solução, mas isso já é uma solução bastante utilizada. Agora a gente vai aqui para um laboratório que a gente vai ver como a gente poderia utilizar o hash no nosso dia a dia, né? Com todos esses conceitos que a gente já aprendeu até agora. Então, turma, depois de ver toda essa parte conceitual, a gente vai partir para um exercício mais prático de como o hash pode nos ajudar no nosso dia a dia. Eu peguei aqui, já me antecipei e copiei e colei a letra dessa música, Faroeste Caboclo, que na minha opinião é um clássico do rock, né? E escolhi ela por ela ser relativamente longa. E a gente vai calcular o hash dessa música aqui, nesse formato que está aqui, né? Faroeste Caboclo, Legião Urbana, espaço, pula uma linha e vamos calcular o hash dela. Para calcular o hash, no Windows existe esse programinha aqui que chama MBD Checksum. A gente vai usar apenas o MD5, então vou desabilitar aqui as outras. E vou procurar essa música Faroeste Caboclo. Ela está aqui. Já calculamos o hash dessa música. Eu vou colar em um arquivo novo para a gente fazer algumas comparações. Essa aqui é o hash calculado original. Agora, para a gente testar a alteração da integridade, o arquivo é relativamente grande.
Eu vou pegar, eu conheço bastante essa letra dessa música, conheço ela toda. Eu vou procurar a palavra Salvador, que eu já encontrei aqui. E aí eu vou apenas, ela está em minúscula, eu vou calcular esse hash, já colei. Eu apenas vou alterar e vou colocar Salvador em letra maiúscula, como deveria ser. Vou salvar. E eu vou calcular novamente esse hash. Ele tem que dar uma coisa totalmente diferente do anterior. Como a gente pode ver aqui, ó, se você comparar o de cima com o de baixo, um não tem nada a ver com o outro. Esse aqui é o com Salvador em letra maiúscula. Eu vou voltar ao arquivo original e ele tem que voltar ao hash original. Então vou pegar aqui Salvador, vou botar uma letra minúscula. Obviamente, qualquer pessoa que lesse esse arquivo nunca perceberia a diferença se está com maiúsculo ou minúsculo, porque nós humanos não temos essa capacidade toda. Eu vou calcular o hash novamente. E como a gente pode ver aqui, ó, voltou a ser exatamente igual o original. Por fim, só para a gente ver que o hash ele sempre vai gerar um resultado totalmente randômico, por mínimo que a gente mude. Eu vou voltar ainda aqui em Salvador, eu até vou para outro lugar. Eu vou pegar aleatoriamente aqui, ó, sentia mesmo que era mesmo, entre o mesmo e diferente, e vou botar um espaço. Teoricamente, ninguém perceberia essa mudança, né? Agora, se eu salvar aqui e calcular o hash, tem que dar um terceiro valor totalmente diferente. E aqui, ó, se a gente comparar o original com esse novo, pelo espaço que a gente acrescentou, ou até com aquele que a gente apenas botou o Salvador com letra maiúscula, a gente pode ver que são três cálculos totalmente diferentes. Então, esse foi o primeiro exemplo que a gente está dando. Agora a gente vai para o segundo exemplo. Então, turma, esse segundo exemplo que eu vou mostrar aqui é algo que talvez vocês nunca tenham percebido, mas é muito comum na internet. E agora que vocês conhecem hash, vocês não vão deixar isso passar batido. Muitas vezes a gente quer baixar um arquivo longo, e o site informa o hash daquele arquivo para que a gente possa comparar a integridade e ver que baixou o arquivo íntegro, né, que não tem problema de nenhuma alteração. Por exemplo, eu vou aqui nessa página aqui do Kali Linux Download. Kali Linux é um sistema operacional, né, um programa da Linux, do sistema operacional da distribuição Linux, que é específico para fazer alguns testes de invasão, né? A gente chama de pentest. Isso não vem ao caso, o importante é isso. Aqui ele dá todas essas opções para baixar e para cada uma, ó, tem aqui o hash. Nesse caso aqui ele usou o SHA-256. A gente vai baixar esse programa e depois vai copiar aqui e colar no nosso programinha de verificar o hash, de calcular o hash e vai ver se realmente ele está íntegro. Ele está baixando aqui, mas como vai demorar, que são 3 gigas, eu vou dar um pause no vídeo. Quando acabar, a gente faz o cálculo do hash. O programa já foi baixado. Eu vou copiar o hash informado no site. Vou colar aqui, ó. E aqui eu vou
vir no Kali Linux e ele vai calcular. Vou dar um pause novamente, porque eu acabei deixando habilitado todos os cálculos de hash, ele vai demorar um pouquinho aqui. Estou de volta, demorou um pouco mais de 2 minutos. Eu quero o SHA-256, então vou desabilitar as outras. E aqui no próprio aplicativo, ele já tem esse botão verificar, né, que ele vai comparar o que eu copiei com ele da internet com o que ele calculou. SHA-256 bateu, então a gente tem a certeza que esse arquivo está íntegro. Valeu, turma! Vamos dar continuidade aí, voltando lá para os slides. Algumas observações. O primeiro, né, naquele exemplo do faroeste caboclo, vocês perceberam que a gente utilizou o MD5, que é o mais simples de todos que a gente viu. Né? Então, quando eu falei, né, a gente alterou, colocou o S maiúsculo em Salvador e mudou totalmente. Se você não ficou satisfeito com a randomicidade, lembre-se que tem outras opções de hash. Né? Poderia utilizar o hash 512, por exemplo. E também deixar claro que eu fiz aquele exemplo do faroeste caboclo para incentivar você a começar a utilizar o hash. Você quer transmitir um arquivo para alguém e está preocupado com a integridade? Lembre-se de que você pode calcular o hash e disponibilizar para a pessoa, olha, o hash desse meu arquivo é tal, calcule quando receber aí, né? Só uma dica de como a gente pode utilizar no dia a dia, né? Fazendo aqueles passos que a gente viu na música Faroeste Caboclo. Bom, nas considerações finais, a gente está numa escadinha de conhecimento, já falamos de criptografia, hoje falamos de hash, e eu pretendo começar a preparar um vídeo de certificado digital, que é outra coisa bem legal de cibersegurança que a gente pode utilizar como um aliado nosso no nosso dia a dia. Tá certo? Se está gostando do material, por favor, sempre deixe seu like e se não está inscrito, por favor, se inscreve no canal, que eu te espero no próximo vídeo de certificado digital. Valeu, turma! Aquele abraço!